Quando lemos a história de Caim e Abel, é fácil ler algo que não esteja lá. No capítulo 11 do livro de Hebreus, há um comentário sobre essa história. E esse comentário diz que Abel, através de sua oferenda, deu o seu testemunho de que era correto como homem. A história aqui é a seguinte: Caim é o Senhor inaceitável. Eu não creio que a Bíblia explique por que ele era inaceitável. Ele era assim. E é claro que Deus sabia disso. Abel é o Senhor aceitável. Agora o Senhor inaceitável e o Senhor aceitável trazem uma oferenda a Deus, e Deus rejeita a oferenda do Senhor inaceitável. O Senhor inaceitável, diz a Bíblia, fica zangado e deprimido. Ele estava zangado, muito zangado. Martin Luther, o pai da Reforma, ou Martim Lutero, diz que os pecados, na maioria das vezes, são gêmeos, ou vêm em pares, e eu acredito que os terapeutas dirão que esses dois pecados sempre caminham juntos, como se fossem gêmeos: a raiva e a depressão. Um homem raivoso é geralmente um homem deprimido. Caim está muito furioso e muito deprimido também. Então a história diz que o Senhor aceitável, Abel, passa perto do Senhor inaceitável, Caim, que o ataca e o mata. Então Deus entra em cena e faz novamente algumas perguntas. Por que você está furioso? Por que você está deprimido? Onde está o seu irmão? O que você fez? E então, especialmente essa pergunta no versículo 7. Se você fizer o que é certo, você não será aceitável? E se você não fizer o que é certo, o pecado ficará na porta do seu coração. A intenção do pecado é destruí-lo. Você deve dominá-lo. O que essa história nos diz? Acredito que essa história nos transmite uma mensagem bastante dinâmica. Você é uma pessoa furiosa? Você é uma pessoa deprimida? Quando você fica furioso, você costuma ficar deprimido? Quando você ficar zangado, por exemplo, essa é uma boa pergunta a ser feita. Por que você está zangado? Qual é a origem da sua raiva? E qual é o verdadeiro objeto da sua raiva? Geralmente a pessoa que é atacada, como Abel, não é o verdadeiro objeto da raiva. Ele apenas estava por perto. Lembro-me de ter ouvido um psicólogo cristão em um seminário para mulheres casadas. Uma mulher estava compartilhando o seu problema. O seu problema era, como ela mesma disse: meus filhos estão me deixando enfurecida. E o psicólogo perguntou: bem, quantos anos têm os seus filhos? Ela disse: 13 e 5. Ele disse: meu Deus, essa é uma tremenda responsabilidade para se colocar em duas crianças em idade pré-escolar. Ela perguntou: mas que responsabilidade? E o psicólogo respondeu: a responsabilidade pelo seu clima emocional. Ficar feliz ou triste ou furiosa depende deles. Eles a deixam furiosa? Deixe-me fazer mais uma pergunta. Essas crianças fazem essa raiva aparecer em você ou elas colocam uma raiva em você, hein? Não demorou muito para que a mãe percebesse que as crianças não estavam colocando a raiva dentro dela. Elas estavam despertando a raiva nela. A verdade era que ela provavelmente estava furiosa com o marido, mas não podia descarregar essa raiva nele. Qual é o objeto da sua raiva? Qual é a verdadeira fonte da sua raiva? Deus fez essas perguntas a Caim e também faz a nós, para nos ajudar a encontrar as respostas. A raiva está na raiz de tantos conflitos. Deus fez essa pergunta: onde está o seu irmão? Acho que o que Deus estava tentando fazer Caim perceber era o seguinte: que não havia nada de errado com seu irmão Abel. Onde está o seu irmão? Ele é um cidadão firme. Ele é o Senhor aceitável, é um bom homem. Então por que você está zangado com Abel? E por que você o matou? Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog.